Com um zumbido, a área de transporte do Reino da Estrela da Manhã de repente tremulou com uma luz brilhante. Eles chegaram, os olhos de Opha e Wide se iluminaram com a visão, mas a expressão de Bevis tornou-se mais sondadora e tinha uma aparência inflexível. Várias figuras embrulhadas em um suave raio de luz apareceram. Depois que a luz se dispersou, revelou a figura de Leilin, Jeffrey e os outros. Ser Opha, Ser Wide e Ser Bevis. Faz muito tempo desde que nos conhecemos. Leilin andou na frente do resto e os cumprimentou com um sorriso. Ser Leilin, você quebrou a barreira. Opha torceu as mãos e pareceu muito excitado. Sim, já cheguei ao nível 6. Leilin sorriu e, pelas costas, a essência de sua Truoud parecida com o sol apareceu, sua penetrante chama dourada varrendo todo mundo com poderosas ondulações de energia. Como esperado, este é o poder de um posto de Breaking Dawn. Os olhos de Opha estavam brilhantes e cheios de lágrimas. O desejo de longa data de nossa organização foi finalmente realizado. Ser Leilin, não, Sua Majestade Leilin. Você é orgulho da nossa aliança Bloodline. Opha respeitosamente se curvou, junto com Wide e até com um Bevis aparentemente sem vontade. Sua Alteza. Fui promovido a um novo título. Leilin pareceu achar engraçado quando ele levantou a mão para apoiar Opha e os outros na proa. Com esta hierarquia, como Leilin tinha agora avançado para um Arlock Rank 6 impressionantemente se tornou um Arlock Emperor, então ele agora era chamado de Sua Alteza. Que maneira engraçada de dar títulos! Então, quando Bevis também avançar, a aliança Bloodline não teria duas altezas. Leilin pensou com humor no rescaldo daquela cena. 1557 anos. Já são 1557 anos completos. Nosso monarca Bloodline finalmente apareceu, mas nunca pensei que seria Sua Majestade, Leilin. Wide disse, o que fez a expressão de Bevis escurecer. Ele ainda era um rank 5 Warlock, e não teve força para agir contra Leilin. Ele só podia respeitosamente expressar sua lealdade. Não importava como ele tivesse planejado antes, diante dessa força absoluta, era uma substância insalubre como uma teia de aranha que podia ser removida sem deixar vestígios. No entanto, também posso alcançar essa classificação. Em mais 100 anos, muito rapidamente. Nesse momento, o olhar de Leilin também passou por Opha e Wide e chegou a Bevis. Sir Bevis. Sim, Bevis colocou em seu maior esforço para tornar seu sorriso um pouco mais natural, mas ele falhou vergonhosamente ao fazê-lo. Sua expressão distorcida fez todos que olhavam para ela querer rir. Sua linhagem gigante de nevoeiro, quando amplificada por outro conjunto de restos gigantes, você ainda tem 87 anos antes de romper. Trabalhe duro, você ainda tem 65,1% de chance de avançar para a sexta sobrescrito posição, disse Leilin com um sorriso, e ele parecia ter visto Bevis completamente. Como ele sabia? Bevis levantou a cabeça com espanto. Ele sempre considerou os restos do gigante de nevoeiro que obteve de Opha como sua última esperança e triunfo, e nunca pensou que Leilin fosse capaz de dizer. A diferença entre ele e eu cresceu tanto vendo que Leilin tinha uma compreensão maior de sua linhagem do que ele mesmo, e até calculou a probabilidade de avanço, desferiu um golpe devastador na confiança de Bevis. Até agora, ele percebeu que suas ações antes o faziam parecer um palhaço absoluto, e ele parecia extremamente ridículo. Lord Leilin. Depois que Leilin e os outros os receberam na sede, Opha e seu grupo viram Leilin se sentar. Eles ainda estavam lá em linha reta, com expressões solenes e respeitosas em seus rostos. Milímetros. Eu vim para o continente central hoje para realocar o clã Ouroboros, e também cuido de alguns outros assuntos insignificantes. Depois disso, eu poderia me estabelecer permanentemente lá, disse Leilin. Este mundo magos de superfície era o mesmo para Leilin, e não importava o quão concentradas fossem as partículas elementares, não adiantaria de nada adiantar sua força agora. Relocate. Resolver.
É por causa do comércio subterrâneo. Eu ouvi sobre isso, mas por favor, deixe-me falar sem rodeios, Sua Majestade. Embora nós, Warlocks, dependam do poder da linhagem, a fraca concentração elementar da costa sul definitivamente ainda nos afetará. Ofa e os outros tinham expressões ansiosas em seus rostos. Seu tão esperado rank 6 Bloodline Monarch finalmente apareceu, e eles achavam que podiam se vingar do continente central, então como poderiam deixar Lei Lin ir tão facilmente? Eles realmente teriam que esperar mais 100 anos por Bevis. Vendo a expressão de Ofa, Lei Lin soube imediatamente o que eles estavam pensando em seus corações. No entanto, ele não os expôs. Esteja à vontade, eu sei o que você está preocupado. Antes de eu sair, vou resolver esse assunto completamente. Lei Lin indiferentemente acenou com a mão, mas Ofa e seu grupo ainda estavam um pouco insatisfeitos. Eles pareciam querer dizer algo mais, mas todos pararam em suas trilhas pelo olhar mais severo de Jeffrey. Depois que Lei Lin partiu, Jeffrey foi cercado por Ofa e pelos outros. Qual é o problema? Por que você nos parou? Perguntou Ofa com muita calma. Eles tinham sido companheiros por muito tempo, então ele era muito claro sobre como Jeffrey era como pessoa e sabia que ele definitivamente tinha suas próprias considerações. A situação anterior me chocou um pouco demais, e as notícias do continente distante estavam um pouco atrasadas. Então eu não poderia contar tudo sobre a última situação, Jeffrey disse com um sorriso irônico. Lei Lin não é um rank médio 6 Monarch. Ele é a pessoa que devemos colocar em todas as nossas esperanças. Ponto. Depois, as notícias chocantes começaram a se espalhar por todo o continente central. O Lorde Bruxo da União Sanguínea, Lei Lin Farler, já havia atravessado o limiar de amanhecer e entrado no reino do posto 6. Depois que o espaço Morningstar confirmou essa notícia, eles imediatamente convidaram outras organizações para participar das celebrações de Lei Lin. Muitas organizações de magos poderosos e até mesmo alguns monarcas tinham um por um expressaram sua intenção de vir e se encontrar com Lei Lin. Em pouco tempo, todo o pântano de fosforescência tornou-se novamente o ponto de encontro do continente central, e parecia que todos os magos estavam discutindo esse assunto e como isso afetaria o continente central. Sky City, o jardim à deriva. O que? O pergaminho nas mãos de Weir caiu no chão. Como isso é possível? Ele já avançou para o rank 6 e alcançou o mesmo status do Monarch FTHS. Quanto tempo ele levou? O Monarca dos Céus já aceitou o convite de Lei Lin, definitivamente, comparecerá pessoalmente. Esta notícia é muito confiável. Isso é realidade. Você deve se acostumar com isso e aceitá-lo, meu filho. Um magi de meia-idade que parecia bastante similar ao Ayers disse impotente. Ele sabia, é claro, quão grande era o choque que essa notícia representaria para um gênio como Ayers. Suas pequenas conquistas não foram nada em comparação com Lei Lin. A velocidade de avanço do sujeito aterrorizante fez com que todos os gênios do continente central se desesperassem e desmoronassem. Nascer no mesmo século que ele é o seu maior infortúnio, mas também a sua maior fortuna. Espero que você possa sair da sombra dele. O homem de meia-idade olhou para Weyers com uma preocupação indisfarçada em seus olhos. Eu quero ir também. Eu quero ver exatamente o quão longe está a distância entre eu e ele. Weyers rangeu os dentes, com uma expressão obstinada em todo o rosto. Ah, você, o homem de meia-idade suspirou impotente. A reconstrução de do City aconteceu, sob a direção do monarca Flame Flamejante. Muitos escravos esforçaram-se ao máximo e se reconstruíram completamente das ruínas originais no menor período de tempo. A chama sagrada tinha sido restabelecida, para representar a força e força do monarca chama ardente. Dentro da cidade, dentro de uma gigantesca esfera de chamas, a temperatura quente do fogo dourado tinha o poder de derreter os prédios ao redor. Esse fenômeno continuou por quase algumas horas e, depois,
Uma figura esbelta emergiu das chamas. A pessoa estava envolta em um manto vermelho e tinha uma pequena coroa de chama sobre a cabeça. Acabou sendo Malinda, que agora era a monarca chama ardente. Ao longo dos anos, depois de consumir tantos materiais preciosos e o poder das pedras eu vendo Dryanscap, finalmente consertei minha alma em 80% de seu eu original. A atual Malinda não só tinha recuperado um novo braço, como sua aura também atingira o nível 6. Leilin Farlier. Você realmente me deu um grande choque. A expressão de Malinda era muito complicada. Ela já havia sido capaz de se vingar graças à ajuda de Leilin. No entanto, ele atacou no ponto mais crucial e fez sofrer enormes perdas. Só agora ela conseguira se recuperar. Ele já chegou à 6ª posição. Que interessante. Até grilhões da linhagem Thgasnak do Anger não conseguiu detê-lo. Como um velho monstro que conhecia muitos segredos antigos, Malinda naturalmente sabia o que significava romper os grilhões da linhagem. Ele tinha forças para resistir ao criador de sua linhagem. Parece que não posso me vingar agora, e preciso até tentar consertar nossas relações. Malinda lambeu os lábios com um rico sorriso no rosto. Tão bem. Aquela companheira recém-pega seria um bom presente. Com os pensamentos de Malinda e um alto aplauso, um elfo de fogo apareceu imediatamente diante dela. Todo-poderoso mestre, por favor, conceda-me as suas ordens. O elfo se ajoelhou no chão com uma atitude respeitosa e humilde. Aquela bruxa recém-capturada, eu acho que ela é chamada de Natasha. Comande os outros para apagar sua atitude e fazê-la obedecer. Coloque ela como um dos nossos guardas. Suas ordens entrarão em vigor. O elfo abriu as asas em chamas e voou para fora da porta. Eu realmente estou ansioso para a cerimônia. Malinda riu brilhantemente, e o fogo no hall de entrada de repente cresceu várias vezes mais intenso, como se quisesse chamuscar o céu inteiro. Em apenas um momento, todo o continente central estava cheio de correntes ocultas enquanto todos viravam seus olhares para o fosforescente Swamp.